quê? Quem sou eu? Eu sou trabalhador da maior empresa pública brasileira, responsável por 13% do PIB nacional. Mas não é de hoje que querem acabar com ela. Aqui dentro já passamos por grandes histórias, e nada como aquela que marcou a vida de diversos trabalhadores e da população brasileira. Não tem como esquecer quando o Exército entrou. 00:40, pouco depois da troca de turno entre os funcionários que fazem a manutenção dos equipamentos, chega o Exército. Essa greve representa a continuação da nossa campanha pela renovação do acordo coletivo 93-94. Também é uma greve em defesa dos direitos dos trabalhadores, da Previdência, dos monopólios estatais, do petróleo e das telecomunicações, do patrimônio da nação, por serviços públicos de boa qualidade e salários dignos a todos os servidores. Essa aqui é uma manifestação dos petroleiros de todo o país e vários companheiros vieram para cobrar o cheque sem fundo que a presidência da empresa passou em novembro e até hoje não pagou. Os petroleiros, depois de 2 greves, arrancaram um mínimo acordo que repunha parte das suas perdas. Nem isso a empresa quis colocar. Assinou um protocolo de intenções que cumpriria em 15 dias, adiou para o Natal, como o Papai Noel não existe, até hoje nós não vimos acordo. Pela insatisfação, né, isso eu digo geral, né, do pessoal da base, culminou numa assim, pô, a gente tem que ajudar. A Petrobras alegou que o diretor da Petrobras não tinha assinado aquele acordo. E ali já veio uma manobra que eles já tentavam descaracterizar o cumprimento do acordo. Já sinalizavam que não iam cumprir. E, de fato, não cumpriram, eles romperam o acordo. Mas havia outros motivos muito importantes, como o projeto neoliberal do governo Fernando Henrique. E a exemplo do que eles fizeram na Argentina, no México, eles queriam acabar com o monopólio do petróleo. Então, o pano de fundo de todo esse movimento, das nossas lutas, e principalmente nessa greve, foi a questão do fim do monopólio e o nosso enfrentamento ao neoliberalismo, que vinha com muita força para destruir mesmo, para privatizar as estatais. ...450 homens entram na refinaria de Araucária. A ocupação da refinaria foi feita pela frente e pelos fundos. Pelo menos 40 caminhões trouxeram soldados do Exército para ocupar a refinaria da Petrobras em Araucária. Lotados de soldados bem armados. Logo depois, vieram os soldados da Polícia Militar do Paraná. O Exército se posicionou dentro da refinaria e a PM ficou do lado de fora garantindo a segurança da área. Pela manhã, os policiais acabaram com um piquete de grevistas que tentava impedir a entrada de ônibus com funcionários administrativos. Teve um fato mais marcante na greve, que foi a chamada do Exército para ocupar as refinarias, né? A Repar foi uma das primeiras a serem ocupadas. Aquilo chocou muito nós, trabalhadores, porque foi um desrespeito muito grande e não só afrontou nós, trabalhadores da Petrobras, como a sociedade num todo. E eu fui acordada pelo telefone no meio da madrugada, né? E daí o colega me avisou, olha, Estela, o Exército entrou e é melhor você não vir. Eles nem vão, talvez, deixar entrar, ou se deixarem, a situação pode se complicar. 1.200 soldados fortemente armados e dezenas de cães ocupam cada metro quadrado da Replan parada há 22 dias. Ninguém passa pelos portões. Nós conseguimos. Vimos de perto os tanques e muita munição. A questão é o psicológico. Aquela pressão, o Exército está aí, monta um ninho de metralhadora na entrada da refinaria, coloca tanques urutus circulando para lá e para cá, se precisa de helicópteros sobrevoando. Ele cria uma parafernália justamente para fazer assim uma pressão psicológica que é violenta, fica meio assustador aquilo ali.
Os homens do 2º Batalhão do Exército de São Paulo estão preparados como que para uma guerra. Metralhadoras, máscaras, rifles automáticos. Dentro da refinaria, apenas 19 funcionários fazem a preservação dos equipamentos. Eles entraram ontem à meia-noite e ainda não foram substituídos. A assessoria de comunicação social da Replan avisou no início da tarde que eles estão proibidos de sair. Caso contrário, serão demitidos. Tinha um momento para a gente forçar a barra digamos, para as pessoas lá de dentro aguentarem o menor tempo possível, né? Pegava e escondia a comida, sabe? Porque a comida era à vontade, né? As comidas naquele momento a empresa fornecia, assim, tinha tudo o que você quisesse, porque a empresa vai empurrando você ficar lá dentro e quem está lá dentro tem que ficar lá. Ele fica até exaustão. A situação hoje à noite aqui na refinaria de Araucária não está nada diferente com relação a hoje cedo. Continua operando a refinaria o mesmo grupo que começou a trabalhar há mais de 30 horas. A gente ficou, acho que 40 horas, uma coisa assim, né? Sem redição. Daí começou as negociações para parar a produção. E depois que foi parada a produção, que começou a gente chamava de vigília técnica, né? Que na verdade a unidade estava parada, sem produzir nada, mas continuava aquecida, né? Fornos acesos, caldeira acesa, para manter uma certa temperatura para evitar até a degradação, né, dos equipamentos. A orientação da federação é a seguinte: as direções sindicais devem continuar a ter o controle da greve, mantendo os efetivos mínimos operacionais essenciais para a preservação dos equipamentos e controle da produção. Nós na SICS nós ficamos em torno de uma semana no movimento. Nós não conseguimos entrar já na largada e não conseguimos ficar até o final. Então chegou um momento que a gente saiu porque teve um julgamento, obviamente, da greve. A greve foi julgada ilegal e ali começou, né, a deterioração desse processo econômico. Daí você tinha as ameaças de demissões, de punições, se não retornasse. E o movimento começou lentamente a esfacelar. Eu estou falando especificamente dentro da SICS. O Tribunal de Paranaguá acabou ficando um dia a mais, porque a gente não teve comunicação, a gente não se comunicou, né? E a gente acabou fazendo greve um dia a mais, né? Porque na greve anterior a gente foi tirado da gente, né? Transporte, carga, o governo bloqueou tudo, né? Então a gente estava sem telefone, sem sede, sem nada. Então até a gente, quando tinha que se comunicar, até por orelhão, né? Como a gente ficou 33 dias, no final da greve o pessoal estava bastante exaurido, vamos dizer assim, de recursos, né? Tanto que foi feito uma vaquinha, vamos dizer assim, dos sindicatos lá de Paranaguá, para cesta básica, essas coisas, né? O Tribunal Superior do Trabalho, como esperado, manteve a própria decisão do último dia 9. A greve é ilegal, os dias não trabalhados serão descontados e os sindicatos ficam obrigados a pagar multa de R$100 mil por dia de greve. A justiça, que estava ao lado do governo, ela impôs multas altíssimas aos sindicatos, né? E nós, bloqueio das nossas contas, inclusive. Durante a Assembleia, os petroleiros analisaram a nova estratégia do governo: prisão por ameaça de sabotagem, demissão por abandono de emprego, bloqueio de contas. Apesar das ameaças, os grevistas decidiram manter o movimento. 1000 funcionários estão sendo convocados um a um. Quem não voltar ao trabalho logo de manhã também vai para a rua. É a ameaça da Petrobras. Na hora, né, da demissão, assim, você fica até meio perdido, né? Não sabe o que vai acontecer, né? Mas o importante disso é que o sindicato, né, a base, né, conseguiu manter o nosso salário, na verdade, né, o salário líquido que a gente recebia durante quando a gente trabalhava, a gente continuou recebendo naquele primeiro momento ali.
Foi feito, como a gente chama normalmente, uma vaquinha, um caixinha para ajudar essas pessoas que estavam precisando. A manutenção, né, desse salário, né, foi meio complicada também, porque as contas do sindicato, né, foram bloqueadas pela justiça, né, pelo TST, né, que multou os sindicatos, acho que era em 100 mil reais por dia, né. Essa multa, no final das contas, era milhões. Né? Isso foi muito importante também, porque para a gente transferir também essa segurança para os outros companheiros que estavam sendo demitidos, que tinham sido demitidos, nós fomos 9 demitidos, para que eles não entrassem em pânico, para que eles mantivessem a confiança, a certeza de que a categoria ia mantê-los. Até que chegou nessa ideia da demissão coletiva, né? Né? Ninguém volta enquanto não tiver uma reversão das demissões aí. Teve acho que umas 3 unidades, se não me engano foi Campinas, a Repar e a Revap, que fizeram, né, tomaram um caminho assim dessa carta coletiva de demissão. Eu gostaria de dizer que o sentimento é de muito orgulho de todos vocês, um pouco emocionado, e realmente o sentimento é esse, pelo poder de resistência de vocês, pela coragem de vocês de encarar esse governo e tudo que ele está fazendo, e pela consciência dos direitos que vocês têm. Nós temos muito orgulho. Parabéns, petroleiros. O trabalhador petroleiro, quando ele vai para a greve, ele sofre, entre aspas, pressão tanto da categoria, dos sindicatos, ou da Assembleia, para participar da greve, e sofre pressão dentro de casa. Agora, muitas famílias entenderam isso, as mulheres petroleiras entendiam isso, porque estava no contra-cheque das pessoas o que eles ganhavam, né? Ninguém aguentava mais. Então, a família vinha junto, né? Vinha junto porque estava sofrendo como o trabalhador, o marido estava sofrendo, a mulher estava sofrendo. A gente perdeu férias, 13º, tudo isso foi descontado. Depois o sindicato reverteu essa situação, né? Mas demorou uns 10 anos, acho, para acontecer isso, ou mais. Foi assim momentos difíceis, assim, tal, porque em 95 eu fui pai pela 2ª vez, então estava com meu filho menor, estava com 3 meses, né? E daí você vê o chão sumir, né? O que vai ser, né, do futuro daqui para frente, né? Mas com apoio e o amparo, né, do sindicato, né, nesse momento que foi difícil, assim, a gente conseguiu superar e agora estamos aí. Ou de combustível. Em Florianópolis, acabou o estoque de gás na maioria das distribuidoras. No Paraná, a crise no abastecimento de combustível atinge 10 cidades. Com o impasse na negociação entre governo e petroleiros, aumenta a preocupação dos paulistanos. Está faltando paciência para enfrentar as filas na compra de combustível e gás de cozinha. Eu lembro que a imprensa utilizou muito disso para colocar a população contra nós. Era diariamente a televisão mostrando as pessoas indo aos revendedores de gás, com botijões nas costas, nas bicicletas, mostrando que estava acabando. Então, conseguiram criar um pânico na população de que ia acabar o gás de cozinha, né, essencial para o dia a dia. Os postos estão sentindo a falta do combustível, todo mundo percebeu isso. Não é tudo aquilo que a Globo mostra em São Paulo e outro, mas existe. Eu fui em 3 postos hoje colocar disso, não tinha. Tinha posto que fazia 3 dias que não tinha. Mas é isso mesmo. O movimento é para isso. Essa não é a responsabilidade do petroleiro. Nós somos trabalhadores. Será que também não há um certo interesse do governo que a greve continue e que as dificuldades também, a população sinta mais as dificuldades do desabastecimento do petróleo? E uma coisa importante que a gente tem que perceber é o processo
de privatização. Ele foi construído há muito tempo antes da nossa greve. E uma das coisas que eles fazem é desmoralizar a empresa estatal. Naquela época, a ameaça de privatização era constante, tanto é que existiu privatizações em outros setores, né? E aí a gente começa também a entender que aquele era um movimento realmente para você vender a empresa. Tanto é que há a quebra, né, oficial do monopólio do petróleo. E esse foi um dos motivos também que levou a gente manter a greve por tanto tempo, tudo para tentar evitar que isso viesse a acontecer também. E para chamar atenção, né, contra essa privatização, né. Apenas um gesto do presidente da República poderia fazer com que o país voltasse à normalidade, com que os petroleiros voltassem a trabalhar e com que, sabe, todo brasileiro pudesse ficar minimamente tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O final de uma greve é sempre traumático, né? Principalmente quando você não conquista tudo aquilo que você estava reivindicando. Pela volta ao trabalho com condicionantes, por favor, se manifestem levantando o braço. Ok, vamos tentar o contraste, companheiros. Pode baixar. Terminou a greve na refinaria da Petrobras em Araucária. A decisão dos funcionários foi tomada numa assembleia ontem à noite. Existe uma proposta até pelo adiantado da hora que esse retorno se dê amanhã às 7h30. Os funcionários decidiram ontem à noite voltar ao trabalho e dizem que os dois objetivos que eles tinham foram alcançados. Mostrar que a categoria dos petroleiros está mobilizada e protestar contra o congelamento da URF pelo governo federal. E eu lembro da assembleia aqui de encerramento, companheiros chorando, vendo os vídeos de outras unidades. Era muito difícil, mas alguma coisa tinha que ser feita, né? E naquele momento foi a decisão, acho que mais coerente que a gente achou. E a gente está de novo entrando, vivendo os momentos de vaca magra, temos que saber suportar isso daqui. Relembrar as lutas que os meus colegas enfrentaram, principalmente a greve de 95, que teve uma importância indiscutível, é muito importante para mim porque ela me fortalece para enfrentar o que vem pela frente, né? E hoje eu vejo que a gente não está muito longe de passar por isso de novo, né? A gente vive um momento de desvalorização da imagem da empresa perante a sociedade. E eu sei que eu vou estar nessa luta, né? A gente tem que defender o que é nosso. A Petrobras foi minha, a Petrobras é minha. Eu tenho um sentimento de posse sobre ela, né? Serviu para agora, para hoje, não houve privatizações. A gente reconquistou tudo aquilo que a gente tinha perdido na época. E mostrou que só a união, né, do pessoal, dos trabalhadores é que consegue ganhar alguma coisa, né? Porque se depender de pessoas sozinhas não dá certo mesmo, não consegue, né? Foi uma união muito forte, muito grande. Até hoje a gente sente que isso valeu, né?